Será que você atraiu a traição? Isso é o que nós vamos falar hoje. Eu vou te dizer os sinais que vão mostrar se você atraiu a traição ou não. O que a ciência diz sobre isso, a ciência da psicologia explica sobre atrair coisas ruins para a nossa vida. E se você achar que sim, que eu atraí a traição, nós vamos fazer um exercício para você parar de atrair traições, tá bom? Então vamos começar agora falando dos sinais. Essa é uma aula longa, não é uma aula de diquinha na internet, é uma aula mesmo. A ideia é você estar sentado aí na sala de aula para falar sobre relacionamento, numa aula que vai fazer muito sentido para você, tá bom? Então pega o seu caderno, anota aí e aproveita, curte esse vídeo, se inscreve no meu canal se você está passando por uma traição ou está passando por um término de relacionamento e principalmente, por favor, deixe um comentário aqui embaixo. Eu leio todos os comentários e respondo alguns, tá bom? Vamos falar então sobre os sinais. Primeiro, né, antes de falar dos sinais, vamos conceituar aqui o que eu estou falando sobre atrair a traição, né? Então, eu não estou falando de lei da atração. Ah, o pensamento, o universo, ou o campo, qualquer coisa nesse sentido. Eu não estou falando disso, tá? Então, a constelação vai falar sobre o campo, que outras gerações fazem você atrair a traição de gerações muito antigas. A lei da atração vai te falar sobre o pensamento. Eu não estou falando disso, tá? Não estou desmerecendo, simplesmente não estou falando disso. Eu estou falando de um tipo especial de sabotagem que você sente aqui no coração e que é tão forte que faz você ir para aquele caminho. É assim, tem um caminho que você racionalmente sabe que é bom e tem um outro caminho que você sabe racionalmente que é ruim. E o ponto é que você sente algo dentro de você que faz ter sentido ir para o lado ruim, que faz você ter vontade de ir para o lado ruim, que faz você não se interessar pelo lado bom, ou faz você pensar que você não merece e que o certo, no final das contas, para você é vir para cá. Você sente isso? Sabe do que eu estou falando, né? Todo mundo sente isso em alguma área da vida. Então, se você sentiu isso, né, eu sinto que ser traída, no final das contas, sendo muito verdadeiro comigo mesmo, eu sinto que eu fui para esse caminho, que algo dentro de mim, eu não sei o que é, eu não sei o que é, mas eu sei que eu sinto. Eu sinto um impulso que me levou para ser traída. Faz sentido? Então, esse é o principal sinal. Então, é vou chamar de impulso, tá? De atração. É algo na verdade, o certo não seria eu atrair a traição. O certo seria eu fui atraído a ser traído. Mas como esse tipo de título não daria views, você não estaria aqui se eu tivesse botado esse vídeo, esse título, então eu botei, será que eu atraí a traição? Porque é geralmente assim que as pessoas falam. Mas o correto para você entender é eu senti um impulso interno que me atraiu a ser traído, sim ou não? Então, se sim, esse aqui é o principal sinal. Segundo sinal, as traições são repetidas na minha vida. Então, repetição. Então,
nos meus relacionamentos, eu sempre sou traído. Então, olhar lá o relacionamento lá de trás, lá meu primeira namorada, segundo, terceiro, no casamento, já foram pelo menos 3 traições na minha vida. Repetição. Então, esse é um sinal muito forte, tá? Qual que é o próximo sinal? Histórico de traição na minha família. Então, traição dos pais. Então, se o seu pai traiu a sua mãe, se a sua mãe traiu seu pai, se você viu muitas traições do seu pai, por exemplo, a sua mãe, isso também é um sinal que você possivelmente está atraindo a traição, tá? Esses são os 3 principais sinais. Se eu, é, esses aqui são os principais aqui. Então, assim, o que a ciência fala sobre isso que eu estou falando, esse tipo de atração de traição, tá? E aqui eu vou me basear na teoria dos esquemas, tá? É uma teoria, deixa eu escrever aqui. Terapia dos esquemas. Então, a terapia dos esquemas é uma abordagem nova na psicologia. O fundador, ele está vivo, é o Jeffrey Young, é um americano. Meu sonho é ir lá estudar com ele. E a forma como ele explicou esse tipo de atração fez muito sentido na minha vida e, e eu falo muito com as pessoas sobre isso, porque realmente é algo que eu aprendi na minha pós-graduação de hipnose clínica e a minha cabeça fez uau quando eu descobri. Então, o que ele fala? Ele fala assim que o nosso inconsciente, que a nossa mente, ela pensa assim, aconteceu alguma coisa no passado, logo vai acontecer no futuro. Isso que ela pensa, é uma crença central da nossa criança. Então, vou botar aqui P igual a F. O passado é igual ao futuro. Sabe aquele ditado de cachorro mordido por cobra tem medo de salsicha? Ele olha a salsicha e pensa, ih, é uma cobra, tem medo. Então, assim, aconteceu algo lá atrás, o meu consciente naturalmente pensa, vai acontecer de novo. Por exemplo, pais. Meu pai traiu a minha mãe. Eu sou mulher. Então, se o futuro vai ser igual ao passado, quer dizer que eu vou ser traída também. E se eu, homem, vi meu pai traindo, eu vou trair também. Essa é uma primeira crença geral, primeira coisa que a nossa mente pensa. Por quê? Porque como que a gente aprende quando nós somos crianças? Através da repetição, né? Então a gente olha a criança ali e aí a gente olha, nossa, tá igualzinho o pai, né? Tá fazendo a mesma coisa. Por quê? Porque nós temos neurônios espelhos que fazem com que a nossa principal forma de aprender, principalmente quando a gente é muito pequeno, é através da repetição. Então, eu preciso repetir a parte boa e a parte ruim também, porque é uma questão de sobrevivência. É assim que o nosso inconsciente é moldado lá atrás. E então, a partir disso, já que o meu passado é igual ao futuro, aqui é que vem a grande sacada, no meu ponto de vista, do terapia dos esquemas. Que não, porque nem todo mundo que o pai traiu também trai, não é verdade? E como que explica? Porque senão, se essa relação fosse simplesmente direta, seria muito fácil, né? Tipo, se o pai traiu, o filho também trai,
o próximo filho também trai, a próxima geração também trai, e no final das contas todo mundo trairia. Não teria um que se salvaria se a lógica fosse simples assim, não é verdade? Né? Porque quem na família, se a gente olhar as gerações anteriores, quem na família nunca teve alguém que traiu? Né? E a verdade é que existem muitos homens que não traem, muitas mulheres que não traem também. Então, como explicar isso? Né? Por que alguns traem e alguns não traem, se na nossa geração, né, nas nossas gerações anteriores, existem traições? Por quê? E aqui é que veio a grande sacada da teoria dos esquemas. É que não é sempre que a gente repete simplesmente. A gente tem 3 movimentos de enfrentamento. 3. Tá dando pra... Escreve aqui no comentário, tá dando para ler? Porque assim, o quadro é grande e eu penso que a minha letra tá enorme, mas eu olho no vídeo e eu tô vendo que não tá tão grande assim. E quais são os 3 tipos de enfrentamento? O primeiro, ele chama de resignação, que é fazer igual. Então eu vou botar aqui o primeiro. Não vou escrever resignação, vou escrever igual, para ser mais simples para você, tá? Resignação é papo acadêmico. Então, o que é esse fazer igual? É isso que eu comecei lá atrás, desse impulso de atração, é se o meu pai traiu e eu sou mulher, eu sinto uma atração a ser traída, para fazer a história do meu pai e da minha mãe ser igual. Aqui o detalhe, mesmo que eu não queira, mesmo que me prejudique. Ou seja, eu sei que racionalmente eu não quero ser traída, mas eu sinto um impulso para escolher o cara que eu sei que vai me trair. E esse é um papo muito profundo, e é bom que você está aí me vendo aqui no YouTube, porque você pode ter essa conversa interna muito sincera com você, né? Será que quando você olhou esse seu parceiro que você tem hoje, ou tinha, no fundo, você não sabia, tipo, no fundo, eu sei que vai me trair. E aí, teve pessoas na sua vida que se interessaram por você. Tiveram? Tenho certeza que sim. E aí, você olhou para eles e provavelmente o seu inconsciente pensou assim: ele não vai me trair, então eu nem me interesso. Olha como é perverso o inconsciente. Não, tem um cara aqui que não vai me trair, tem um cara que vai me trair. Qual que eu me apaixono? É pelo lado que vai me trair. Isso é o que a gente está chamando de atrair a traição, ou ser atraída a ser traída. Faz sentido? Então, assim, se você sentir, se seus pais, por exemplo, traíram, e você sente um desejo ardente por isso, provavelmente você está resignando, ou seja, fazendo igual. Tem um segundo movimento. O segundo movimento é fazer diferente. E a palavra técnica é hipercompensar. Ou seja, para compensar algo lá atrás, eu vou fazer o contrário, só que não é o contrário, é um contrário exagerado. Então, se meus pais traíram, eu não vou trair ninguém. Mas, se os meus pais não traíram e eu critico eles por qualquer motivo que seja, eles faliram, eles têm uma religião que eu não concordo,
eles têm um estilo de vida que eu não concordo, ou qualquer coisa, assim, eu tenho uma crítica muito forte, mas eles não traíram, tá? Então, eu preciso fazer o oposto deles. Sabe esse movimento que nós temos na adolescência de se rebelar, o rebelde sem causa? Isso na adolescência faz parte da nossa construção do ser. O problema é que tem partes disso que seguem para o resto da vida. E a gente fica querendo fazer diferente dos pais, mesmo que eu me prejudique, e mesmo até que eu diga que não queira. O que é esse diga que não queira, mesmo que me prejudique? Né? Então, assim, quando as pessoas que chegam até mim dizem, Pablo, eu fui traída, mas assim, tudo que eu quero é ter uma família margarina. Tudo que eu quero é ter um lar de paz, compreensão, alguém que me ame, alguém que eu amo, alguém que seja apaixonado. Só que o que eu tenho, o que eu escolho é traição. No final das contas, eu me sinto atraído por isso. Isso é o hipercompensar. Isso é o fazer, mesmo que eu não queira, mesmo que eu diga, mesmo que eu lute, que eu faça coisas todos os dias para conseguir algo, eu sinto atraído para esse lado que eu não quero. Bom, então, isso é o hipercompensar. E aí, se a pessoa, por exemplo, explicando, né, por que tem pessoas que não traem, a hipercompensação às vezes é boa. Então, o pai traía muito, então eu não vou trair ninguém, eu vou me socar na igreja. Meu pai bebia muito, então eu não vou beber nada, nada, nem aquele gole social. Num casamento, eu não vou beber um gole do champanhe, né? Só que isso pode ter um caso também negativo, que é eu posso ter um hiperciúmes também, mas isso é uma outra aula que eu vou explicar, tá? E tem o terceiro movimento, que é a evitação. Que aí é os casos, só para você saber, né? Não é o conteúdo da aula de hoje, mas é para a pessoa que viu a traição dos pais, ou até mesmo foi traída no relacionamento, e aí pensa, já que o passado vai ser igual ao futuro, ou seja, eu vou ser traída, ou eu vou ser traída de novo, eu vou evitar, mesmo que eu não queira, mesmo que eu prejudique, mesmo que eu diga que eu quero ter uma relação, que eu quero ter uma família, no final das contas, o que eu faço? Eu evito, eu fujo, eu não quero nem saber, eu sumo. E às vezes até, eu já vi casos de evitação, da pessoa ser tão evitativa, que o que ela faz? Ela, ela precisa terminar aquele... Começa o relacionamento, já é difícil começar uma relação, é difícil. Mas quando começa, ela sente algo interno muito forte que pensa, eu preciso terminar essa relação. Eu preciso, todo dia fica uma vozinha aqui dizendo, tem que terminar, tem que terminar, tem que terminar. E aí, às vezes é tão forte essa voz que pensa assim, você tem que terminar porque você tem que ser traído, que você vai ser traída, você vai ser trouxa, então o que você tem que fazer? Trai antes. E aí, você atraiu a traição. Ou, na verdade, foi atraída a trair ou atraída a ser traída. Fez sentido para você? Na minha vida, eu olho isso aqui em algumas áreas e eu vejo claramente isso aqui acontecendo. E é por isso que eu sou tão apaixonado de divulgar esse conhecimento, porque fez muita diferença. E aí, então, mas eu posso fazer igual, diferente e evitar? Pode, a gente pode ao mesmo tempo, em alguma área fazer igual e na outra fazer diferente e evitar ao mesmo tempo. Então, geralmente, tá, o igual e o evitar andam juntos e o fazer o diferente é que anda separado. Então, às vezes eu atraio a traição e aí depois eu não quero mais, eu evito todo tipo de relacionamento. Geralmente andam mais juntos. Pessoas que são mais passivas geralmente fazem igual e evitam. Pessoas que são mais enérgicas e ativas geralmente fazem o diferente, tá? Isso é uma regra geral, mas lógico tem exceções. E, enfim, então a gente pode fazer. Então, viu isso na tua vida?
Comenta aqui embaixo onde que você está fazendo igual aos seus pais, ou fazendo diferente ou evitando. Quando eu falo isso, não é necessariamente os pais, tá? O passado pode ser a minha infância, principalmente em questões de abandono. Então, meu pai, o, por exemplo, uma rejeição, né? Rejeição das crianças lá, ou, por exemplo, eu tinha uma primeira namoradinha lá no colégio, sei lá, e aí, por algum motivo, ela me traiu. E aí, eu entro nesse padrão aqui. E é importante você saber sobre esse padrão também, que ele é algo que está muito inconsciente. E ele está numa área do cérebro, que é o sistema límbico, que as nossas decisões racionais, elas estão aqui, ó, no nosso neocórtex pré-frontal, aqui que está a nossa consciência, que quanto mais você vai aprendendo, você vai se desenvolvendo, você vai trabalhando isso aqui para tomar melhores decisões. Só que esse tipo de decisão que a gente está falando aqui não está aqui. Está aqui no meio, bem no meio, que é o nosso sistema límbico, onde estão as nossas emoções e as nossas primeiras lembranças. Então, quando a nossa primeira lembrança bate lá e decide enfrentar de alguma dessas maneiras, ela vai antes da gente tomar qualquer decisão racional, muito antes, talvez 1000 vezes mais rápido. Eu não sei esse número certo. Tá? E é por isso que muitas vezes essa vontade de nos levar para o caminho que nos prejudica, ela é mais forte. Não é que ela é mais forte, ela é mais rápida. Ela foi antes, nos deu uma vontade antes de vir para o lado que nos prejudica. E aí, quando a gente tem uma vontade de ir para o lado que nos beneficia, essa vontade chegou atrasado. E ela chegou mais fraca, porque essa vontade aqui, ela é rápida e forte, ela vai. E aí a gente, né? Caramba, tem que ir pro lado que me beneficia, mas eu tenho uma sensação tão boa indo pro lado que é ruim. E é assim que as sabotagens acontecem. Fez sentido para você? Então tá bom. Então, se você sentiu isso, nós vamos fazer um exercício agora, né? Um exercício que ele fala com o nosso sistema límbico. Ele fala com essa área do cérebro que nos sabota, que faz a gente ir para esse lado que nos prejudica. Tá bom? Então eu vou sair do vídeo aqui, então o vídeo não vai aparecer nada, vai estar só aqui escrito. No convite que você feche os olhos, não vai estar aparecendo nada aqui de interessante, tá? Você se entregue nesse exercício, porque vai fazer muita diferença na minha vida. Isso faz parte, né, esse tipo de exercício que faz parte do meu método para ajudar as pessoas a superarem a traição ou superarem um término de relacionamento. Superar a traição, o que significa? Não sofrer mais, não doer mais a traição, parar de atrair, se blindar contra novas traições, ou seja, traição não vai mais fazer sentido estar na sua vida, e aí a partir disso você vai ou se separar e estar em paz, ou até reconstruir o relacionamento sem novas traições e muito melhor em alguns aspectos, porque você vai ter uma série de conversas difíceis que no final das contas vai melhorar o relacionamento, tá bom? Então, se você quiser saber parte desse método completo, tem o link aqui embaixo, você vai falar comigo. Mas por enquanto, vamos para isso aqui que eu quero gerar muito valor na tua vida, eu quero que você faça exercício para você sentir uma mudança, tá bom? Então, eu vou sentar aqui na cadeira. Eu te convido a fechar os olhos. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Quero que você vá lembrando todos os momentos que você se sentiu atraída
a traição. Você sentiu que essa pessoa, no fundo, iria te trair. E mesmo assim, você se sentiu atraído por ela. Vai olhando também se aconteceram muitas traições na tua vida. Vai olhando uma por uma. Todas as traições que aconteceram na sua vida. E vai olhando agora os teus pais. Como que era a relação deles? Se teu pai traiu, se tua mãe traiu. E como que eles agiram? Como você se sente agora? Percebe no teu corpo aonde que dói. No teu peito, no estômago, na garganta, na cabeça. E toca nessa parte do seu corpo bem levemente. E agora eu falo uma série de frases. Algumas delas você não vai sentir nada. Outras delas você vai sentir algo. Só preste atenção nas frases que eu digo que te doem. Eu sou rejeitado. Eu sou abandonado. Eu não sou amado. Eu não sou respeitado. Eu não sou valorizado. Eu não sou amado. Qual dessas frases te dói mais nesse momento? E a que mais te doer, você vai repetir agora. Para esse exercício, eu vou repetir: eu não sou amado. Você vai repetindo e cada vez que você repete, você vai sentindo no seu corpo. Eu não sou amado. 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 Percebe a primeira vez que essa frase apareceu aí? Talvez na infância, na adolescência. Pode parecer não fazer sentido. Com quantos anos tem a sua criança aí? E o que está acontecendo? E você agora, indo numa máquina do tempo, a sua versão grande, encontra a sua versão pequena. Dá um abraço na sua criança agora. Pega na mão dela. E diz para a criança: eu te amo profundamente. E nada de mal vai te acontecer nunca mais. Abraça tua criança forte. E agora olha teu pai. Diz: pai, eu te amo tanto. Mas tanto. Eu quis ter uma vida igual a tua. Eu escolhi trair ou eu escolhi ser traído para repetir a tua história. Eu te critiquei muito durante todo esse tempo e acabei tendo uma vida igual ou até pior.
Mas apesar de todos os erros, Pai, eu quero dizer que eu te amo profundamente. E isso não vai mudar. Mas eu quero dizer, Pai, que a tua vida não é a minha. E que para te amar, eu não preciso repetir a tua vida. Eu não preciso escolher pessoas iguais a ti. Eu escolho te amar e escolher pessoas diferentes. Então, um abraço no seu pai. E agora olha sua mãe e diz: Mãe, eu te amo profundamente. E por te amar tanto, eu escolhi fazer igual. Eu escolhi ter uma vida igual à tua. Ou até pior. Eu abro mão, mãe, de toda crítica. E eu escolho te amar profundamente, sem precisar repetir a tua história. Eu não preciso fazer igual, nem diferente. Eu não preciso brigar com vocês. Eu me permito agora escolher apenas o que é bom para mim. E eu abro mão dessa vontade de ser traída. Mesmo que ela pareça fazer sentido. E eu peço a bênção de vocês. Eu posso viver um relacionamento sem traição? E vejo os teus pais te abençoando agora. E recebendo essa bênção, vai para o futuro, onde todas as coisas são boas e tudo dá certo. No mundo onde apenas a fidelidade faz sentido, a alegria, a integridade, a verdade e o amor fazem sentido. E é isso que você atrai. E é isso que chega até você. Respira profundo 3 vezes. 2 e 3. Como está se sentindo? Espero que tenha feito muita diferença na tua vida. Isso é uma parte pequena do meu método. Depois tem vários outros passos. Se você fizer sentido para você, se você sentiu que realmente algo que precisa ainda ser cuidado, que a gente deu só uma pincelada, precisa ser trabalhado mais profundamente, entre em contato comigo. Nós vamos cuidar disso. Tá bem? Você merece
uma vida sem traições, uma vida de amor. Um abraço apertado e até mais.